Paulo, quando viveu? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. A referência mais usada para a datação da vida do apóstolo Paulo é o livro Atos dos Apóstolos. Só que o livro de Atos não tem nenhuma confiabilidade histórica. É um amontoado de aventuras fantasiosas de apóstolos, uma ficção principalmente sobre os apóstolos Paulo e Pedro. Paulo, por outro lado, nas suas cartas fornece poucas referências que permitam colocar datas na sua vida. E as poucas referências são todas dúbias. Em 2 Coríntios 11, Paulo escreveu: Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Esta passagem parece estar fora de contexto. O parágrafo não parece dar continuidade ao texto anterior nem ao que segue, no capítulo 12. Vejamos como ficaria o texto sem aqueles versículos. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Mas que rei Aretas seria esse referido por Paulo? Existem dois candidatos. Aretas III, rei dos nabateus de 87 a 67 antes da Era Comum, contemporâneo dos Asmoneus, este rei tinha poder em Damasco. Aretas IV, rei dos nabateus de 9 antes da Era Comum a 40 da Era Comum, este é o que os historiadores apontam como o Aretas referido por Paulo. Mas o problema é que é pouco provável que este rei tivesse poder sobre Damasco. Neste tempo, Damasco fazia parte da província romana da Síria. Será que Paulo viveu no tempo de Aretas III? Então Paulo seria do século I antes da Era Comum. Um episódio semelhante é descrito em Atos dos Apóstolos, embora aqui Aretas não seja mencionado. Atos capítulo 9 diz: Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ora, como a passagem de 2 Coríntios aparece subitamente e fora de contexto, não seria surpresa nenhuma que esta tenha sido uma interpelação para harmonizar os conteúdos das cartas de Paulo com o conteúdo de Atos dos Apóstolos. Vejamos agora uma passagem da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 16 diz: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. De fato, existe uma inscrição referindo um Erasto, prefeito de Corinto, datada do primeiro século. Aqui parece haver uma pista sólida. A inscrição diz: Erasto, retribuindo a sua prefeitura, pagou o pavimento. Mas, a avaliar por uma das referências mais antigas da carta de Paulo aos Romanos, esta parece terminar no capítulo 14. Os conteúdos dos capítulos 15 e 16 podem ser adições posteriores. Tertuliano, por volta do ano 200 da Era Comum, em Contra Marcion, livro 5, capítulos 13 e 14, faz comentários sobre a carta aos Romanos, citando partes desta carta apenas até ao capítulo 14. Mas, mesmo nas versões atuais da carta de Paulo aos Romanos, o fim do capítulo 15 parece claramente constituir uma conclusão do texto. O capítulo 16 contém apenas saudações. O final do capítulo 15 de Romanos diz: Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Especialmente vulnerável a adições são o início e o fim de cada cópia efetuada. É o caso do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, porque contém apenas saudações. Essas saudações podem ser de um copista que eventualmente acrescentou para os destinatários da sua cópia,
Ou seja, as saudações de Romanos 16 não seriam de Paulo, mas sim de um copista ou de vários copistas. Então, na versão original, teríamos os cumprimentos, o texto e as saudações do autor. Numa primeira cópia, teríamos os cumprimentos do copista 1, depois os cumprimentos do autor, o texto do autor, saudações do autor e saudações do copista 1. Depois, mais tarde, um segundo copista faria uma cópia da primeira cópia. E seria assim: cumprimentos do copista 2, cumprimentos do copista 1, cumprimentos do autor, texto do autor, saudações do autor, saudações do copista 1, saudações do copista 2. Na sua carta aos Filipenses, Paulo refere a pessoas que pertencem à casa de César. Filipenses, no capítulo 4, diz: Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Que César seria esse? Temos todos os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, que começou em 27 a.C. da Era Comum e terminou em 68 da Era Comum, que usavam o nome César. Mas também os Flavianos usaram esse nome até 96 da Era Comum. Portanto, não é uma informação muito útil. Por outro lado, esta passagem está na parte final que contém as saudações, muito vulnerável a adições, tal como já referido acerca da carta aos Romanos. O Templo de Jerusalém foi reconstruído por Herodes a partir de 19 a.C. da Era Comum e foi destruído pelos romanos em 70 da Era Comum. As atividades do templo eram muito importantes para os judeus. Em Atos dos Apóstolos, Paulo é protagonista de um episódio ocorrido no Templo de Jerusalém. Paulo é preso quando se encontrava no templo. Mas nas suas cartas, Paulo nunca refere o Templo de Jerusalém, nem sobre o templo em atividade, nem sobre o templo destruído. No entanto, Paulo fala do templo como se já não existisse o edifício. Em 1 Coríntios diz: Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é sagrado. E em 2 Coríntios disse: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.